Fala aí, gente, tudo bem? Aqui é o Tigres e hoje vamos dar início ao nosso primeiro vídeo. Espero que gostem. Bom, iniciando o canal, o primeiro vídeo que a gente vai fazer é sobre o Mazda 787B, que é um dos carros mais emblemáticos da história do automobilismo. Antes da gente falar um pouco sobre o carro em si, vamos primeiro dar um contexto sobre toda a concepção do protótipo. A Mazda nunca foi de longe a maior montadora do Japão, bem menor do que gigantes como a Honda, a Toyota e a Nissan. E isso sempre se refletiu muito no automobilismo, com sucesso muito modesto se você comparar com essas grandes montadoras, né? Você tem a Honda, que teve um sucesso espetacular na Fórmula 1, sendo produtora de motores. Você tem a Nissan, que dominou os campeonatos japoneses de protótipos dos anos 90, dos anos 80. E a Toyota, que recentemente ganhou em Le Mans, mas que há muito tempo vem produzindo grandes resultados em grandes categorias. A Mazda ela competiu muito nos Estados Unidos, principalmente no IMCA, mas foi em Le Mans que ela conseguiu o que talvez seja o seu maior feito. A Mazda já competiu em Le Mans desde 83 e sempre teve resultados pouco expressivos, talvez ali um quinto lugar. Nunca foi um resultado assim de encher os olhos, né, os resultados da Mazda. E também na década de 80 em Le Mans existia um domínio gigantesco do conjunto Porsche, né? A Porsche simplesmente dominou Le Mans e a década de 80 foi uma das décadas que a marca de Stuttgart simplesmente dominou a competição. Quando virou para a década de 90 e com muitas tentativas acumuladas, a Mazda finalmente conseguiu ser a primeira montadora japonesa a triunfar em Le Mans. O ano foi em 1991, onde na época a Jaguar e a Mercedes, que era aliada à Sauber, né? A Sauber era uma parceira tecnológica da Mercedes, lutavam pela supremacia dos protótipos em Le Mans. Você tinha a Toyota competindo também, você tinha a Peugeot, que mais pra frente teve um certo sucesso ali, mas a Jaguar e a Mercedes eram o suprassumo ali, as grandes potências mesmo. E uma mudança no regulamento por parte da FIA para 91 fez com que essas duas montadoras tivessem que revisar os projetos dos anos anteriores para se adequar às novas limitações da época, que dentre a principal mudança era o motor 3.5 aspirado. Tanto a Jaguar quanto a Mercedes, elas não conseguiram fazer essa transição direito. A Mercedes na época tinha um motor 5.0, um motor que é lendário, né, no mundo do automobilismo, e que quem sabe mais pra frente a gente fale dele. E a Jaguar tinha um motor 7.4, então eles tiveram que criar novos protótipos para tentar se encaixar com essa categoria. Só que essa adequação ela não deu certo, o que fez com que tanto a Jaguar quanto a Mercedes usassem os modelos antigos para disputar a prova de 91. O grande trunfo da Mazda foi o motor Wankel do 787B, que funcionava a 4 rotores com capacidade de 2.6 litros. O motor Jaguar, como eu disse anteriormente, tinha 7.4 litros, era um motor muito maior. E esse motor da Mazda produzia cerca de 700 cavalos. Mesmo mais lento que os adversários, o tempo da Mazda na classificação foi de 3:43. Isso deixava o carro no meio do grid. Ele largou de 19º, mas pouco a pouco o carro foi escalando o pelotão por conta do seu baixo consumo. E esse baixo consumo aqui cabe um parênteses. Os motores Wankel eram mais econômicos e por isso existia uma brecha no regulamento que falava que o carro ele tinha menos restrições ao consumo de combustível, né? Ao quanto a gasolina o carro poderia usar durante a prova, comparado, por exemplo, com os adversários. A Jaguar, ela corria o risco de não terminar a prova se ela não dosasse um pouco esse consumo de combustível. Com a alta durabilidade, a liderança veio na 22ª hora, né? Bem no final da prova, desbancando o Sauber Mercedes número 1, que teve que abandonar a disputa por conta de um superaquecimento. A vitória veio com 362 voltas, o que pro layout da época da pista, que é um layout parecido com o que é hoje, foi um recorde da pista. E foi 2 voltas a mais do que o segundo colocado, que foi o Jaguar do Raul Boesel, um grande piloto brasileiro. A vitória do 787B foi um feito gigante, porque ele foi o único carro até hoje a vencer em Le Mans sem ter um motor com pistão convencional. E isso é de uma magnitude incrível, porque são pouquíssimos, tirando carros elétricos, hoje em dia principalmente, são pouquíssimos carros que não usam pistão convencional, né? E até o ano passado, a Mazda era a única montadora japonesa que havia vencido em Le Mans. A Toyota, ano passado, com o Alonso, finalmente triunfou em Le Mans depois de anos e anos e anos de tentativa. E vale ressaltar também aqui que depois dessa prova de 91, a FIA decidiu banir os motores Wankel dos protocolos de Le Mans. E o carro, a Mazda até que tentou em 92 com um motor dentro do regulamento, né, um motor 3.5, digamos assim, mas não obteve sucesso
sucesso, o carro acabou chegando só em quarto lugar. Existe uma discussão em alguns fóruns, né, pessoas do automobilismo que consideram que essa vitória não foi uma coisa tão grande porque o carro era ilegítimo. O carro ele não tinha restrições que certos adversários tinham, e muita gente considera isso algo como ilegítimo, simplesmente ilegítimo. Mas o automobilismo, ele é isso, ele é brechas no regulamento, né? Você teve um exemplo mais famoso, né? A Brau em 2009 com seu difusor duplo. A Fórmula 1, como qualquer outra categoria do automobilismo, e Le Mans principalmente, né? Que é muito tecnológica, se fala muito de tecnologia, ela vive de brechas do regulamento. Então a Mazda simplesmente se aproveitou dessa brecha e utilizou disso para conseguir uma vitória histórica em um carro que, sinceramente, opinião pessoal, eu acho ele muito bonito, e ele tem um ronco inacreditável, parece um carro de Fórmula 1, é uma coisa simplesmente mágica. Bom, gente, agora que a gente já falou um pouco sobre os resultados do carro, a gente vai dar sequência ao nosso vídeo fazendo o nosso test drive dessa máquina. A gente vai tentar sentir um pouquinho do gosto do que é dirigir uma maravilha da engenharia que é esse carro, que infelizmente é inacessível para a grande maioria das pessoas da vida real. Ainda bem que a gente tem uns simuladores, né, para ajudar nessa tarefa da gente poder sentir um pouquinho esse gosto. Bom, primeiro eu vou tentar passar as sensações do carro, né, como ele se comporta, como que ele reage, tentar o comportamento dele literalmente. E depois, pra gente ter um efeito de comparação, a gente vai ter a nossa volta rápida em Nürburgring, onde a gente vai ter um tempo, e conforme a gente for fazendo vídeos, né, a gente for colocando mais vídeos, a gente deixa esse tempo justamente como comparação, né, com diversos tipos de carros diferentes, só pra gente ter realmente onde comparar, né, o que comparar. Bom, gente, começamos o nosso feeling do carro. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse Mazda foi a aceleração dele. Apesar dele ser um carro com 700 cavalos, 70 kg de torque, ele é um carro que ele não é muito arisco, ele é bem suave. Você consegue dar toda a potência meio que rápido, você não precisa ficar dosando muito, porque o carro ele é muito suave. Isso é uma coisa bem legal, porque geralmente a pilotagem de um carro de corrida desse nível, né, um carro de alto padrão, ela é muito tensa. Você precisa ficar muito tenso dirigindo. E do Mazda eu achei um pouquinho menos isso, eu achei um pouco mais tranquilo, digamos assim. Falando de aceleração, o 0 a 100 desse carro é em 3.2 segundos. Isso é um pouquinho mais que o Fórmula 1 atual. O Fórmula 1 atual é uns 2.5 segundos mais ou menos. E o top speed dele é de 360 km por hora. Na configuração inicial do carro, eu não alterei nenhum tipo de setup. É a parte original que vem no jogo mesmo. Ele chega a 360 km por hora em 25 segundos mais ou menos, e precisa de uns 2 km, 1.9 km mais ou menos, para alcançar essa velocidade. Como vocês podem ver, ó, eu estou fazendo curvas, eu estou fazendo esses zigue-zagueando, digamos assim, a 330, e o carro ele não mexe quase em nada, digamos assim. Ele é um carro que sai um pouquinho de frente, principalmente no começo ali de alguma curva, mas nada absurdo, nada que você vai ter muitos problemas, assim, pelo menos comparado aos outros contemporâneos dele. E a freagem desse carro, ela, obviamente, não é a melhor frenagem do mundo, mas você consegue reduzir do top speed dele, 360, a parar em menos de 200 metros. Prova que o freio daquela época já era muito bom, já era algo absurdo.
falando em estabilidade do carro, o downforce dele é excelente, até porque é um carro de corrida, e isso fica claro nessa sequência de S's que tem no final de Le Mans, né? O carro, tudo bem que era só um teste, né? Eu não fiz para fazer o melhor tempo e tudo mais, mas aí você já consegue sentir que a 240, 250 ele faz a curva tranquilamente, você colocando o pé nele e o carro não saindo de traseira, nem nada. Então o carro é literalmente grudado no chão. Com isso, nós terminamos o nosso teste, né, o nosso feeling do carro. Foi bem legal participar de tudo isso, trazer essas informações a respeito do carro, trazer esse feeling, né, esse comportamento, essas reações dele. É um carro bem divertido, é um carro bem legal e eu realmente gostei muito de fazer isso. Foi uma experiência muito bacana. Bom, gente, por fim, nós vamos ter agora a nossa volta rápida. Nós escolhemos Nürburgring porque é uma pista que existem vários tipos de curva, né? Você tem curvas fechadas, você tem curvas mais abertas, você tem curvas com inclinação. E eu acho que é uma pista muito legal pra gente conseguir colocar um pouco dos limites do carro, né? Testar o carro em várias condições diferentes, condições de traçado. Um dos motivos para a escolha dessa pista também é o fato de que ela está presente nos dois simuladores que a gente vai utilizar, tanto o Project Cars quanto o Gran Turismo Sport. Por fim, o intuito dessas voltas rápidas, né, que a gente vai fazer com outros veículos em vídeos posteriores, é justamente trazer essa comparação entre os veículos, né? Quão rápido um veículo é em relação ao outro, né? A questão de velocidade e não só a questão de tempo, né? Tempo mais baixo, mas sim também questão de você ver pontos de frenagem, você vê acelerações, você vê às vezes até diferentes traçados que você pode vir a fazer com veículos diferentes. Dito isso, eu acho que agora é hora de acelerar, né? Vamos lá. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês comentem, deixem seu like pra dar aquela força no nosso canal que tá começando agora. E semana que vem tem mais na Carona com o Tigres. Abraços e fiquem com tudo. Até a próxima semana.